Os acidentes de trabalho matam, produzem lesões irreversíveis e causam um enorme prejuízo financeiro ao nosso país. Por mais arriscada que seja a atividade do trabalhador, sempre é possível prevenir. E para falar sobre a prevenção desses acidentes, Cidadania convidou o Dr. Rubens Curado Silveira, juiz do trabalho e gestor do programa Trabalho Seguro do Tribunal Superior do Trabalho. Seja bem-vindo, Dr. Rubens. Muito obrigado e estou à disposição para conversarmos sobre esse tema tão instigante. Vamos primeiro mostrar alguns dados que nós temos aqui no VT. Por favor. No Brasil, em 2009, uma média de 43 pessoas por dia foram trabalhar e não voltaram para casa. O operário Emerson Fortunato teve mais sorte. Sobreviveu a uma queda de 4 metros de altura. Hoje, o jovem de 19 anos vive com sérias lesões e ainda não conseguiu se recuperar totalmente. Cansaço excessivo, falta de ar, não consigo andar sem as muletas. Fiquei muito traumatizado, eu falei pra minha mãe, eu não pretendo voltar não. Tanto é que o médico falou que eu não vou poder fazer muito esforço daqui pra frente, né? Por causa dessas lesões. Dados do Anuário Estatístico de Acidentes de Trabalho do Ministério da Previdência Social mostram que houve uma queda no número de casos. Em 2008, ocorreram 755 mil acidentes. Em 2009, foram 733 mil. E em 2010, 701 mil, uma média de quase 2 mil por dia. Em Brasília, a construção civil tem um dos maiores índices de acidentes. Para você ter uma ideia, em 2011 morreram 17 operários. Esses operários morreram de soterramento, queda de altura e choque elétrico. São os 3 fatores que mais matam na construção civil. Para a médica do trabalho, Simone Carvalho, prevenir ainda é a melhor forma para reduzir os números. Nós procuramos evitar que o acidente aconteça. O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, cujas empresas que têm mais de 2 empregados são obrigadas a manter, na verdade é um programa preventivo. Só que se não tiver o apoio do empregador, não vai funcionar. O diretor de Segurança e Saúde do Ministério do Trabalho, Rinaldo Marinho, acredita que falta conscientização das empresas. E esse prejuízo ele se concretiza na Previdência Social, que vai pagar um benefício a esse trabalhador ou aos seus familiares, e também tem um custo muito grande para a empresa, que perde produtividade, perde competitividade e perde principalmente para a sua imagem, né? Doutor Rubens, qual o principal desafio do programa Trabalho Seguro? Bem, como os números já mostrados revelam, nós temos no Brasil uma grande mazela social, um grande problema social gerado pelos acidentes. Cerca de 700 mil acidentes no trabalho por ano no Brasil. Cerca de 3 mil trabalhadores perdem a sua vida, em razão desses acidentes. Estamos formando no Brasil a cada ano um exército de inválidos, com enorme repercussão no custo do Brasil. Só para a Previdência Social é um custo de algo em torno de 10 bilhões de reais por ano em pagamento de benefícios decorrentes desses acidentes do trabalho, de modo que esses números já mostram o grande desafio que existe no Brasil no combate dessa grande mazela. E foi em razão disso que a Justiça do Trabalho resolveu entrar nessa discussão, ser mais um dos atores nessa discussão referente à prevenção de acidente de trabalho, tentando contribuir com os outros órgãos e as instituições e a própria sociedade civil, tentando discutir e implementar novas políticas públicas voltadas à redução desse número de acidentes de trabalho. Dentro do nosso programa, então, nós temos aí 7 linhas de atuação, já que o próprio tema, pela complexidade, mostra que não tem uma solução, são vários os aspectos que precisam ser atacados para que haja a redução efetiva desse número de acidentes de trabalho no Brasil. A gente percebe pelos números que há uma certa estabilidade nos últimos 3 anos, uma pequena redução, mas uma certa estabilidade nos últimos 3 anos. Mas se compararmos de 2001 com os dados de 2010, a gente verifica que o número de acidentes dobrou no Brasil. Em 2001, esse número foi algo em torno de 340 mil acidentes. Em 2008, 9 em 10, algo em torno de 700 mil. Agora, o número de obras de construção civil, obviamente, foi muito maior, né? Sem dúvida. Houve um crescimento do número de trabalhadores e o número, pelo menos, isso é um lado bom, pelo menos nesses últimos 3 anos, houve uma certa estabilidade no número total
de acidentes, mas é um número muito alto, nós não podemos nos confortarmos com esse número e precisamos realmente trabalhar nessa redução, já que o impacto social, o custo econômico desses acidentes é enorme. Exatamente isso que eu queria lhe perguntar. Qual é o custo financeiro para o país, o custo em dinheiro? Pois é, como já adiantei, para a Previdência Social esse custo é de aproximadamente 10 bilhões de reais por ano. Mas esse custo não é apenas da Previdência Social. No meio público mesmo nós temos o próprio custo do Judiciário, que recebe por ano milhares de ações que precisa então movimentar movimentar a sua máquina para julgamento dessas ações. Até foi em razão desse número que a Justiça do Trabalho, que tem a competência para julgar as ações decorrentes do acidente de trabalho entre empregados e empregadores, quando, sobretudo as ações dos trabalhadores requerendo indenização dos empregadores e das empresas, sobretudo de dano moral e dano material decorrente desses acidentes, quando há culpa ou dolo do empregador. Como a Justiça do Trabalho tem essa competência, a Justiça do Trabalho, numa postura inovadora, resolveu adotar ou instituir esse programa para começar a trabalhar também na prevenção dos acidentes e, consequentemente, na prevenção das ações, do número de ações que chegam ao Judiciário. Qual é o objetivo de vocês em termos de fiscalização? Porque identificar as causas é necessário, acho que isso não seria tão difícil, mas prevenir significa, sobretudo, fiscalizar. Também, fiscalização é um dos aspectos importantes da prevenção. E essa fiscalização está, sobretudo, institucionalmente a cargo do Ministério do Trabalho e Emprego, por meio dos seus auditores. Mas não só fiscalizar, nós achamos que o principal aspecto a ser combatido no Brasil é o problema educacional. E aqui nós falamos de educação para a prevenção, não só de trabalhadores, mas também de empregadores. Existe hoje no Brasil quase uma cultura de não observância das regras existentes sobre saúde e segurança no trabalho. Essa cultura decorre, sobretudo, da ausência do conhecimento adequado ou do não conhecimento sobre essas regras, e por isso que a gente O senhor se refere ao uso de equipamentos, fornecimento, uso de equipamentos e treinamento e capacitação para o trabalho. Sobre tudo isso, mas a gente tem a convicção, existem normas, inclusive da Organização Internacional, que recomendam que essa mudança de cultura se dê desde o ensino básico das escolas. Fazendo analogia, o Brasil, há alguns anos, implementou de forma muito bem sucedida nas escolas, desde os primeiros anos do ensino básico, o ensino voltado aos acidentes de trânsito, a educação para o trânsito. Fazendo uma analogia, entendemos que precisamos investir também na educação para a prevenção de acidentes de trabalho, para a formação dos futuros trabalhadores e dos futuros empregadores, que precisam também investir muito em equipamentos, em capacitação dos trabalhadores, a fim de evitar esse grande número e prevenir, consequentemente, esses acidentes. Bom, a responsabilização também implica uma punição, ou seja, reprimir aquele que não está se comportando de maneira correta e que incorre em alguma falha, alguma atitude que pode permitir, ou uma atitude leniente que pode viabilizar que ocorram os acidentes. Como é que está? O senhor considera que a lei hoje, a lei brasileira, ela é suficientemente coercitiva para impedir que o empregador não incorra num descuido? Acreditamos que o problema não está na ausência de lei. Ao contrário, o Brasil segue as orientações principais da Organização Internacional do Trabalho e nós temos legislação suficiente, se não é perfeita, lógico que sempre aperfeiçoamentos podem ocorrer, mas se ela não é suficiente, se não é deficiente, com certeza, mas ela atende às necessidades. O que nós percebemos é a falta do cumprimento dessa legislação e a falta, repetindo, da educação de trabalhadores e de empregadores para o cumprimento adequado dessa legislação, o que passa, por óbvio, de educação propriamente dita, mas também pela fiscalização, que tem o aspecto pedagógico das fiscalizações, sobretudo das empresas. Nessas ações judiciais que chegam à Justiça do Trabalho, qual é a queixa mais frequente contra o empregador?
O campo, como eu falei, é muito vasto. É difícil dizer uma queixa específica. Uma construção civil, por exemplo. Na construção civil, como até já foi dito na matéria apresentada, são 3 os principais problemas, que é o soterramento, queda de altura e energia elétrica, choques elétricos. Me parece que choques de energia elétrica e a queda de altura seriam facilmente preveníveis com o uso de equipamentos de proteção individual. Soterramento acho que já é um pouco diferente, já envolve procedimentos talvez de engenharia ou de avaliação técnica. Sem dúvida. E as normas já existentes, as NRs, né, já existentes, são mais do que suficientes, se aplicadas corretamente, para evitar esses acidentes. Então, existe, na verdade, um descumprimento ou não conhecimento e, consequentemente, descumprimento dessas normas e a grande causa desses acidentes. E aí tem aspectos paralelos no âmbito da construção civil, já entrando especificamente nessa atividade econômica, que é uma das mais problemáticas, é a que mais mata no Brasil. Entra um dos problemas sérios, que é o problema da terceirização. O problema dos gatos da construção civil, como se diz de forma mais corriqueira, conhecido na população. São aquelas pequenas empresas ou pessoas informais que trabalham no âmbito da construção civil, sem uma estrutura adequada e que contratados por grandes empresas e que, em razão dessa deficiência de estrutura dessas, na verdade, ou não empresa, ou deficiência em pequenas empresas, os seus trabalhadores geralmente são os mais afetados pelos acidentes. Nas obras do